Tô aqui para voltar a falar de gratidão, né, porque como eu tenho que agradecer muitas pessoas e certamente, infelizmente, já peço desculpas, vou esquecer de outras tantas, né. A gente teve que dividir em 2 vídeos, espero que você tenha assistido o primeiro, mas de qualquer maneira, eu fiz uma interrupção a partir do momento que eu comecei a falar do Rodrigo, que é um cara muito especial na minha vida, muita gente que me acompanha sabe, foi disparado meu melhor amigo na comunicação. Eu já tinha falado no vídeo anterior que em vários momentos eu queria desistir ainda na ESPN, né, por onde fiquei 18 anos, e ele que insistia para que eu ficasse e tal. Aliás, o Rodrigo fez um gesto muito, 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 muito nobre durante a pandemia. eh, eu tinha me separado e comecei a sofrer, quer dizer, minha filha, né, começou a sofrer uma alienação parental, que é um caso muito sério depois que eu passei durante, né, esse período difícil de 2 anos. Eu procurei estudar, recebi muitos relatos e tal, é um caso muito sério. O pai tem muitas obrigações, muitos deveres, mas tem poucos direitos, né, e é uma causa que acaba ferindo principalmente a criança, né, e o pai que ama, né, o pai que quer ser presente, ele sofre demais. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas o que aconteceu? Eh, no acordo de separação eu deixei um apartamento, que é uma tradição já da minha vida. Deixei um apartamento, pra pra mãe da minha filha, só que esse apartamento era no mesmo condomínio que eu, então ninguém podia sair, muitos acabavam recorrendo ao álcool, como é o meu caso, e aí eu ficava ouvindo da outra varanda, que era na minha frente, meu, um montão de insulto, um montão de baixaria, um montão de loucura. Quando a minha filha me encontrava no estacionamento, ela saía correndo. Puta, uma assim, não gosto nem de lembrar, mas Deus sabe de tudo. E aí, o que que fez o Rodrigo? O Rodrigo tinha um flat ali perto do pra quem é de São Paulo, ali perto do Pacaembu, ali perto da FAAP e tal, muito bem localizado, um flat pequenininho, mas muito ajeitado. E antes dele ir para o Rio de Janeiro, e depois a gente não se viu mais, né, depois ele foi embora mesmo. Ele falou: "Ó, fica aqui no meu flat que eu vou para o Rio", já estava na Sport TV, "eu vou para o Rio e não vou poder voltar, fica aqui no meu flat". Eu fui lá, a gente comeu uma pizza e tal, e depois ele falou: "Vai embora que eu estou esperando uma querida aqui", enfim. Mas ele me ofereceu o apartamento dele para ficar lá, para sair desse clima pesado que eu vivia. Pô, você vê o tamanho da generosidade desse cara, né. Tanto que ele é e continua sendo amado por todo mundo. Enfim, aí começa uma nova trajetória, porque aí tem a partida do Rodrigo, que é muito difícil. Eu estava no meio dessa alienação parental, e no meio dessa confusão, eh, eu vou para a geladeira no esporte interativo por um escândalo que que essa pessoa causou. É público, você dá um Google aí, evidentemente ficou tudo provado na justiça, que era tudo mentira. Inclusive o cara que escreveu a matéria no UOL foi mandado embora. Todos os veículos tiveram que fazer um ressarcimento, que nem foi para mim, foi para os advogados, porque também ninguém vê o pedido de desculpas e tal. É uma loucura, sai 4 horas da manhã no rodapé do site, é uma mas enfim, aí começou uma fase que eu acho que é a fase mais difícil da minha vida, né. Então, eu queria fazer vários agradecimentos importantes aqui e mostrar o meu minha gratidão eterna. Primeiro para um centro espírita que eu ia toda semana, cheguei a ir mais de uma vez por semana, que é o Fraternitas. Tem no meu Instagram aqui a Maria, que é a minha mentora espiritual. Agora a gente está mais distante, né, mas ela me ajudou demais, me esclarecendo, conversando, mostrando caminhos que alguns deles eu não segui, né, infelizmente. E cada um tem a sua crença, né, e eu acredito em Deus e e respeito todas elas. Mas a Maria, que é do Centro Espírita Fraternitas lá em São Paulo, me ajudou demais, demais, demais. Outras pessoas me ajudaram muito nesse momento específico, né. Por exemplo, o Vinícius, o Vini, irmão do Lenísio,
bicampeão mundial de futsal, capitão da seleção brasileira, o Vini, ele ele alugou um apartamento lá em Laguna, no meio da pandemia. E ele viu que eu estava passando, né, um cara muito bom. Hoje ele está lá na Espanha, trabalhando com futsal e com brilhantismo, né. E ele falou: "Ó, você vem pra cá". Aí eu falei: "Ah, pô, Vini, não vou". Eu estava muito desgostoso da minha vida, né. Falei: "Não vou, cara, não, pô, sem minha filha, sem meu melhor amigo, sem o meu trabalho que é o que eu amo". Essa situação que todo mundo estava, você ouvia relatos de muita gente morrendo, perdendo tudo e tal, e: "Ah, não vou, Vini". Você falou: "Ó, você não tá, já pedi permissão pra minha esposa aqui, nós vamos ficar junto. Eu já aluguei, tá aqui, ó, já aluguei o apartamento, você vai vir pra cá". Pô, daí eu fui, cara, e vou te falar, eu recebi carinho de tanta gente bacana lá em Laguna, sabe, me senti querido, e nas conversas que eu tinha com o Vini, nas nossas longas caminhadas e bebedeiras, cara, foi muito importante pra mim, eu sou muito grato ao Vini, nosso capita, e nunca vou esquecer o gesto que ele teve comigo. Foram várias pessoas que me ajudaram. Teve uma delas, o Daniel Zuckerman, aquele que trabalha no Pânico, na rádio, né, o impostor. Eu não era muito próximo dele, cara, não era mesmo. E aí ele gosta muito do meu trabalho, eu gosto, sou muito fã dele, do Maurício também, e ele pegou e me ofereceu um emprego, meu, tipo, que não tem nada a ver, era uma empresa de investimento financeiro que tinha uma rádio ali mais para o pessoal que trabalhava com isso e tal, e ele foi convidado, ele entende disso, né, ele entende de tudo. Ele foi convidado para fazer um programa semanal lá, e ele falou que queria que eu fosse contratado junto com ele. Aí os caras falaram: "Mas o Ale é do mercado financeiro?" Falou assim: "Não, por isso mesmo, eu quero trazer um cara, um burrão, que vai tirando as dúvidas dele e tal, e que representa boa parte da população que também não entende nada". Então nesse de me ajudar, de me apoiar, né, ele me deu um emprego, que inclusive eu ia lá 1 hora por semana, a gente depois começou a levar alguns convidados e tal, dava muita risada com ele, e ganhava mais do que eu ganhava na rádio quando eu trabalhava na rádio, eh, na Energia. E nada contra a Energia, eu sou muito grato à Energia, muito grato à Energia, um canhão, o Estádio 97 é um programa muito tradicional, tenho amigos lá, amigos sinceros lá, mas estou falando com relação à ajuda que o Daniel Zuckerman me deu. Então, porra, um cara sensacional que eu vou levar para minha vida inteira. Então o Daniel foi muito, 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 muito bacana. Tiveram várias outras pessoas que me ajudaram de várias maneiras, né, e evidentemente que eu tenho que tentar lembrar aqui, a gente vai fazendo um exercício aqui e ali. Eu tenho que falar muito do Rica Perrone e do Pilhado, que também não eram os meus melhores amigos. Essa crise toda que eu passei na minha vida, e sem vitimismo, já falei em vários vídeos que eu sou o homem mais feliz do mundo, muito grato por tudo que eu tenho. Inclusive pelo carinho de muitos de vocês. O Rica e o Pilhado não eram os caras mais próximos, mas essa crise que eu tive foi justamente para dar uma limpada em quem não era de verdade, tirar da minha vida quem estava ali só por estar, né, e trazer outras pessoas ou confirmar algumas, né, como o caso, por exemplo, do Vini, mas trazer outras pessoas que, poxa, que não precisavam de mim para nada e que me ajudaram porque gostam de mim, né. E o Rica e o Pilhado, eu acho que se encaixam perfeitamente nisso. Eu não era o melhor amigo do Rica, não era o melhor amigo do Pilhado, a gente se respeitava, se gostava, e aí eu fui jogar futevôlei com o Pilhado, e aí conversando e tal, aí ele falou: "Pô, mas e quem que se encaixa?" E começamos a rascunhar a possibilidade de fazer um programa, e aí o Pilhado que deu nome inclusive aos Cancelados, falamos com o Rica, ele topou na hora, e aí o que aconteceu? Eu estava com um canal do YouTube, porque eu tinha que me virar, né, eu não tinha alternativa. O escândalo que me mandou embora do esporte interativo era o mesmo escândalo que ninguém me contratava. E aí, eu não era nem a questão financeira, não era questão financeira, até porque o esporte interativo, depois de muito tempo de geladeira, 6 meses, quando ele me manda embora, ele reconhece, assim, tudo que acontece. Quem me mandou embora não foi o pessoal daqui do Brasil,
foi o compliance lá de fora, então eles foram generosos na minha saída. Então o meu problema nem era financeiro, claro que todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem as suas contas para pagar, mas era ter alguma coisa na cabeça para pensar. E aí quando surgem os cancelados, há mais de 4 anos atrás, graças ao Rica e o Pilhado, eu tenho alguma coisa para pensar. E a resposta do público, que estava cansado daqueles programas formais, e cheio de regra, e politicamente correto, e mimimi, a resposta do público foi absurda. Então a gente chegava a ter tem vídeo nosso do Cancelados aqui, se você somar as 3 audiências, dá mais de 100.000 visualização, um programa de bate-papo, né. E aí assim, as coisas começaram a mudar na minha cabeça, eu comecei a curtir mais o YouTube, sabe, ter uma preocupação e é muito gostoso e rico e saboroso, cada um no seu estilo, você trocar com o Rica e com o Pilhado é maravilhoso, é sensacional, né. Então, pô, sou muito grato aos 2, cara. E hoje, quando eu trago pessoas que ou foram mandadas embora dos seus empregos, ou são desconhecidas, fiz isso com várias pessoas nesses 4 anos. No Cancelados, eu acho que tem um pouquinho de tentar retribuir o que a vida me deu, o que o Pilhado, o que o Rica me deram. Não que eu fosse desconhecido, mas, como o próprio nome sugere, eu estava cancelado, e os caras foram lá e me abraçaram e me deram um sentido, uma direção. E eu tento retribuir isso e também levar um pouco da alegria, né, eh, que eu tento ter todos os dias para o pessoal que gosta desse tipo de programa. Então, pô, maravilhoso, maravilhoso. Também tenho que agradecer a todo mundo que vestiu a camisa do Cancelados, por interesse ou não, tem muita gente que fala assim: "Ah, mas não sei o quê". Pessoal, quem tem canal ou muita gente nem tinha canal, mas quem tem canal, o programa passa no canal deles. E com certeza absoluta é a maior audiência do canal dessas pessoas é o Cancelados. Então vamos supor, Presuntinho, vai, só para citar um que todo mundo gosta. Presuntinho tem os programas dele, pauta livre, live, análise, sei lá, qual que é o programa dele, é o canal dele. O programa que dá mais audiência para ele é o Cancelados, que passa no canal dele. E assim é com todo mundo. Com todo mundo que passou lá, é assim. Fazia o Nicola. Não, o Nicola não passa o Cancelados no canal dele, porque ele não quer, porque ele não precisa. O Fábio Azevedo, também não. Mas os outros todos: "Ah, mas ele fazia o programa que era teu". Não, o programa não é meu, o programa passa em todos os canais que querem passar. E é uma audiência desses canais. Mas eu sou muito grato a todo mundo que vestiu essa camisa, todo mundo que passou por lá. Outra gratidão que eu tenho aqui na minha vida, são dos grandes parceiros que eu tive durante a minha carreira, e aí é como um todo, né. Porra, Rômulo Mendonça, Eduardo Menezes, o André Henning, puta que legal que o André Henning foi viver tudo que eu vivi com ele, sabe, foi bem bacana. O Luizinho que entrou no lugar do Rodrigo, pô, você imagina a responsa. E a gente teve uma relação muito boa durante o de placa e também quando a gente fazia as transmissões. São caras que eu guardo, o Bruno Vicari, que até hoje é meu amigo, são caras que eu guardo, assim, para sempre, né. E todo mundo que acaba aceitando o convite, e eu juro por Deus que é um prêmio que eu recebo a cada bimestre, de ir no Inimigos da Balança, porque, meu, qual é a necessidade, sei lá, de um Marcão, de um Vampeta, de um Murilo Couto, sabe, de um Afonso Padilha, de um Lucas Silva, de um Hulk, qual a necessidade desses caras de aparecer no Inimigo da Balança? Nenhuma. Então, poxa, é uma prova de carinho que os caras têm comigo, com o meu trabalho, e eu sou muito, muito, muito grato, eh, sem dúvida alguma. E para a gente encerrar esse vídeo, que já ficou longo, talvez tenha até um terceiro de gratidão, só com um montão de gente que eu esqueci, a minha esposa, né, cara, porque a Carol surgiu na minha vida, eu sempre fui um vagabundo, um bandalho, um sem vergonha, um cafajeste, e a Carol mudou a minha vida. E, também com a chegada da Cecília, então nem se fala, porque era um momento que a minha filha não falava comigo, e a Cecília chegou para mudar tudo isso e para como se fosse um carinho, né, de Deus, um carinho da vida, e agora tá tudo bem, assim, claro que tem algumas sequelas, né, mas tá tudo bem mas eu devo muito a Carol ter entrado na minha vida e ter mudado tudo, né, mudado tudo. Hoje eu sou uma pessoa diferente, gosto
de zoar, gosto de beber, gosto de samba, mas eu hoje em dia eu tenho, assim, um cuidado gigantesco e uma gratidão enorme com a Carol, com a minha filha Malu e com a pequenininha, com a Cecília. E também agradecer vocês que estão sempre aqui comigo. Alguns me odeiam, outros são haters de pessoas que me odeiam, mas aqueles que gostam de mim, que me acompanham, eu sou muito, muito, muito agradecido. Eu costumo dizer que eu sou um de vocês que tem isso aqui, né, tem o microfone, tá bom? Eu acho que eu vou ter que fazer um terceiro de gratidão para deixar esse registro, mas, porque tem a Rádio Itatiaia que eu tô hoje, que sou muito feliz, mas isso é uma conversa para um outro momento. Tá bom, pessoal? Muito, 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 muito obrigado, fica com Deus e, ó, faz esse exercício de gratidão aí, porque, vai te fazer bem. Valeu, tamo junto.